Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Começa agora pela Rádio Catedral FM. Vox Populi Esporte. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Esporte Fé, o programa onde a nossa paixão pelo esporte encontra a espiritualidade e a vida cristã. Eu sou Samir Aros, coordenador do portal Esporte Fé, e hoje a gente vai falar sobre um dos maiores eventos esportivos da América do Sul, o Rio Open, um torneio que movimenta o cenário internacional de tênis, reúne grandes estrelas das quadras e coloca o Rio de Janeiro mais uma vez no centro do esporte mundial. E está muito perto, viu? Esse evento vai acontecer no dia 14 ao dia 22 de fevereiro no Jockey Clube Brasileiro, que vai receber os maiores nomes mundiais do tênis, incluindo o nosso querido João Fonseca, nosso grande campeão. Mas hoje o nosso papo vai além do saibro. Você sabia que o Rio Open também desenvolve uma série de projetos sociais ao longo do ano? Projetos que usam o esporte como ferramenta de inclusão, educação e oportunidade para crianças e jovens mais vulneráveis. Quem explica para a gente como funciona essa engrenagem do bem é Tomás Costa, vice-diretor do Rio Open. Boa noite, Tomás. Boa noite, Samir. Boa noite, Padre Marcos. Prazer estar aqui com vocês hoje para falar de tênis e falar um pouquinho do trabalho do Rio Open. Isso aí, a resenha antes do programa começar foi boa, hein? Tem muita pergunta bacana. Para somar nesta resenha, o Padre Marcos Vinícius, assistente eclesiástico da Pastoral do Esporte, botafoguense sadio. Muito sadio, né, padre? Ainda bem que você não esqueceu esse adjetivo, né? Isso aí, sadio. Boa noite, né? padre, tudo bem? Boa noite, Tomás, boa noite, Samir, boa noite, ouvinte da nossa Rádio Catedral. E estamos aí iniciando mais uma semana e iniciando com o programa Vox Populi Esporte, né? E vamos lá conversar um pouquinho sobre esse esporte que eu acho que cada vez mais está tomando conta dos lugares, né? Cada vez mais passamos nos lugares e encontramos uma quadra de tênis, um pessoal ali treinando, um pessoal, talvez, claro, não tendo aquela perspectiva de uma grande disputa, né? Mas aprender o esporte, né? Que eu acho isso também muito importante, né? Saber praticar o esporte. Eu mesmo ali sempre passo, saindo da área da minha paróquia, nós temos ali em Pedra de Guaratiba uma quadra, né? Quase próximo a chegar à estação do BRT do Mato Alto. E passo lá de manhã ou de tarde, ou às vezes até de noite, vemos lá as pessoas aprendendo a jogar, a praticar o tênis, né? Muito interessante isso, né? Um esporte que cada vez mais está crescendo no nosso Rio de Janeiro. Eu acho que essa oportunidade aí, dessa competição, vai colaborar mais ainda, né? Bacana, padre. Mas antes da gente entrar em quadra, eu não sei se é bom ou se é ruim eu chamar isso... Não, pro Botafoguense, né? Pro Botafoguense sempre é bom, né? Foi igual como na semana passada. Eu perguntei pra você, Samir, quer que eu fale, comece por onde, né? Pela Supercopa, pelo Campeonato Brasileiro, pelo Campeonato Carioca, né? Mas vamos lá, vamos começar. Mas você lembra da minha resposta, não? O primeiro milho é? Dos pintos, dos né? Dos pintos, pô. É isso. Mas vamos ver, mas no Brasileiro vocês ainda estão lá meio que parados, né? Vamos continuar, né? Vamos lá, no Brasil, vamos falar um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro, né? Tivemos aí, já começa a despontar alguns times para a liderança, né? O Bragantino, ele é o único que conseguiu até agora ter 2 vitórias. E no meio dessa complicação da tabela do Campeonato Brasileiro, encontramos o Fluminense em 5º lugar, encontramos o Botafogo em 8º lugar, o Vasco em 13º e o Flamengo em 14º. Lembrando que só tivemos até agora 2 rodadas, né? Agora a próxima rodada, amanhã o Flamengo enfrenta o Vitória lá no Barradão. Na quarta-feira o Vasco vai enfrentar o Bahia em São Januário. Na quinta-feira temos um clássico novamente carioca pelo Campeonato Brasileiro entre Fluminense e Botafogo no Maracanã, né? Então deduzo que agora daqui para frente vamos começar a ter já alguns diferentes resultados no Campeonato Brasileiro, já que nós cariocas talvez não iniciamos bem, posso assim dizer, o Campeonato Brasileiro, né? Mas temos que saber que todos também estão começando agora, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas é porque está começando agora, mas todos estão começando, né? Todos tiveram a mesma oportunidade, o mesmo tempo de descanso e etc, né? Agora, no Campeonato Carioca, ontem nós tivemos
em São Januário o jogo do Vasco e Botafogo, 2-0 para o Vasco, né? Num campo muito encharcado. Teve jogador expulso? Teve um caos. Teve dois jogadores do Botafogo expulsos, né? Um estava em campo, outro estava no banco de reserva, né? Com o Botafogo tudo acontece, né? Até o cara no banco consegue ser expulso, né? É impressionante, né? Eu até assistindo uma matéria ali do filho do Tite reclamando com o árbitro, né? E o Tite segurando o próprio filho, né? E o filho não ficando contente, né? Eu acho que às vezes essas situações de fato devem mudar um pouquinho, né? Acho que já mudou a partir do momento quando os clubes entram junto com o árbitro. Eu lembro que antigamente, quando o árbitro entrava sozinho em campo, ele já era xingado, né? Antes de começar o jogo, né? Como uma forma de coação, etc, né? Independente da ação do árbitro ou não, eu acho que com certeza deveria ter aí um pouco mais de respeito, né? Também no Maracanã, o Fluminense venceu, né? E também pelo regulamento, o clube que nessa primeira fase tivesse o maior número de pontos seria o campeão da Taça Guanabara, né? Então o Fluminense foi o campeão da Taça Guanabara. O Flamengo no sábado venceu de 7-1, né? Você viu esse jogo, Samir? Eu vi uma parte que eu tava trabalhando, pá. Tive que trabalhar, tive que subir no Cristo, fazer algumas coisas, mas eu tava vendo, a gente mesmo não indo no Maracanã, a gente sabe que o Brasil inteiro tá prestando atenção no jogo, né? Quando você ouve o time adversário fazendo gol, você vê a galera toda, os antes torcendo, mas eu ouvi 7 vezes na gritaria no Rio, acho que era gol, né? Aí você achou que era gol, né? É gol do Flamengo, né, cara? Não tem jeito, vai fazer o quê? Agora, o Campeonato Carioca, ele toma agora uma nova vertente, né? Acaba os grupos e toma uma nova tabela que é chamada de quarta de final, onde teremos os jogos, né? Será Fluminense e Bangu, Vasco e Volta Redonda, Botafogo e Flamengo e Madureira e Boa Vista. Eu não sei, por algum motivo ainda não saiu o dia do Fluminense e Bangu. Próximo sábado teremos Vasco e Volta Redonda, domingo Botafogo e Flamengo e na sexta-feira, dia 13, Madureira e Boa Vista, né? Então agora começa uma nova fase no Campeonato Carioca, né? Botafogo e Flamengo, padre. A gente vai Botafogo e Flamengo. Semana que vem a gente vai conversar com calma, então. Vamos conversar com calma. Vamos ver quem vai faltar o programa na próxima vez, né? Ô, Tomás, você é Flamengo também? Sou Flamengo. Tô aqui só ouvindo aqui a notícia da rodada, mas tô aqui ouvindo e acompanho um pouco o futebol também. E essa galera que você acompanha do tênis aí, que vem de fora, com que time eles simpatizam mais? Eles gostam mais, assim, é variado? É variado, eles têm, assim, muita curiosidade pelo Maracanã. É legal a gente ver o impacto, né, do Maracanã, assim, eles perguntam muito, vai ter jogo, quero lá ver o jogo. Eles ouvem muito falar da torcida, né, como eles, aqui mesmo jogando, mesmo no ambiente do tênis, a nossa torcida é diferente. Então eles têm muito essa visão da torcida do estádio aqui, eles querem muito lá ver como é que é, né, tudo aquilo, as bandeiras, os gritos, etc. Então eles têm muito essa vontade. E não puxando a sardinha pro nosso lado aqui do Flamengo, mas acaba que o Flamengo é sempre um dos mais lembrados, principalmente pelos sul-americanos, né? Com essas últimas campanhas do Flamengo de Libertadores, principalmente teve muitos torcedores do Boca que vieram agradecer a gente depois daquela final do River Plate, que adoraram. Enfim, mas tem muita essa curiosidade com o Maracanã e a torcida brasileira, de forma geral. Legal. E tem uma folguinha? Dá pra eles conseguirem assistir alguma coisa, se tiver na agenda, assim? É super justo, né, o calendário deles, porque eles vêm de um outro torneio na semana anterior, vêm de Buenos Aires. Então, assim, aqueles que perdem um pouco antes em Buenos Aires conseguem ter um pouco mais de tempo aqui na cidade. Então, normalmente são esses que conseguem dar uma fugida para fazer alguma programação, alguma coisa que eles queiram, vamos dizer, mais um turismo normal, né? Legal, legal. Galera, vamos para um break rapidinho. Já a gente volta falando sobre o Rio Open, os projetos sociais. E aí um resumo bem consistente, né? Não seria nem um resumo, mas é tanta coisa que a gente tem para falar do tênis. Vamos tentar encaixar os melhores momentos desse Rio Open, que é um dos maiores torneios da América do Sul, né, Tomás? Isso aí, o maior torneio da América do Sul. Isso, não sai daí. Já a gente volta. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Fala, galera, estamos de volta. Queria mandar um grande abraço para a Aliana, jornalista, que ela é responsável aqui, apresentadora pelo programa.
Ela não pode estar presente hoje, está num compromisso super importante com o Padre Omar, com o pessoal aqui do Cristo. Grande abraço, Liana. E isso aí, galera. Se você chegou agora, o Vox Populi Esporte está explorando o lado social e gigante do Rio Open. Você sabia que por trás dos jogos existe uma engrenagem social fantástica que ao longo do ano abre portas, forma jovens talentos e usa o esporte como ferramenta real de transformação? Quem explica tudo isso pra gente é Tomás Costa, vice-diretor do Rio Open. Mais uma vez, boa noite, Tomás. Obrigado pela tua presença. Tomás, explica pra gente primeiro o que é o Rio Open, quando começou, de onde veio, como ele entrou no calendário. Explica um pouquinho pra gente sobre esse torneio. Boa noite, agradecendo mais uma vez aqui o convite. Bom, falar de Rio Open é sempre um prazer. Rio Open, né, é o maior torneio de tênis da América do Sul. Então a gente já faz esse torneio desde 2014 aqui no Jockey Clube da Gávea. A gente é um torneio de categoria 500, então a gente está entre os 23 mais importantes torneios do calendário. Então realmente é a elite do tênis que vem aqui para o Rio. E desde o nosso primeiro ano a gente sempre teve essa preocupação de tanto devolver para a cidade, né, que a gente carrega até no nome do torneio, como para a sociedade, para a população que está aqui e para o esporte de forma geral. Então, assim, sempre desde o ano zero, a gente brinca desde 2013, quando a gente teve a confirmação do torneio, a gente sempre se preocupou em como a gente poderia envolver a comunidade e como devolver e trazer mais pessoas para conhecer o tênis e realmente usar o esporte como um transformador de vidas, né? E Tomás, explica um pouquinho pra gente como é que é essa pontuação, como é que funciona, assim, é um calendário, são várias etapas, acontece em vários lugares do mundo, né? E é tipo um brasileirão, assim, pontos, como é que funciona esse esquema aí de pontos? É um ótimo paralelo, é um pouco parecido com o brasileirão, né, uma regularidade, então é bastante importante, tem torneio basicamente o ano inteiro, de janeiro a novembro. E os torneios são divididos em categorias diferentes. Então você tem os 4 mais importantes do mundo, que são os 4 grandes slams, que é, por exemplo, o Roland Garros, que o Guga ganhou 3 vezes, o Wimbledon, que joga lá na Inglaterra, na grama, que a gente vê todo mundo jogando de branco até hoje. Tem a Austrália, que acabou de acabar agora, com o Alcaraz jogando com o Djokovic a final, e o US Open. Então esses são os 4 principais. Além desses, tem mais 10 Master 1000, que são, né, que dão 1000 pontos, por isso essa nomenclatura. Isso. E além disso, tem os outros 16 ATP 500, que aí é essa categoria que o Rio Open está. Então todos os atletas jogam o ano inteiro para computar os 18 melhores resultados dentro desse circuito. Então semana após semana basicamente tem uma oportunidade de torneio para eles. E aí os jogadores, né, os mais top, de nível mais alto, vão escolhendo dentro dessas categorias o calendário ao longo do ano. E para chegar a esses torneios, como é que é uma carreira? A gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, você começou jogando com 5 anos, né? Foi. Os tenistas, eles têm como é que eles galgam essa carreira até chegar a grade principal de torneios mundiais? Existem etapas assim? Como é que é o passo a passo, Tomás? Tem, assim como o futebol, né, que a gente está usando aqui muito como exemplo, também tem essa caminhada longa, né? Normalmente começa ali super cedo, com 4, 5 anos, já competindo em nível estadual, depois vai para o nacional, e aí vai para o continental, no caso aqui nosso sul-americano, e depois que você vai realmente para um palco global. Isso aí falando só do juvenil. E aí quando você se destaca ali, você começa a ter oportunidade de jogar profissional, e aí dentro do profissional também tem essa hierarquia. Trazendo para o futebol, como se você começasse jogando pela Série D, fosse pontuando, passou para a Série C, aí você começa a jogar a Série B até você poder entrar nesse circuito principal, que é onde tem mais dinheiro, onde tem mais pontos. Então é um funil, né? Então você começa lá com mais oportunidade, mas com menos pontos e menos grana envolvida, até de fato conseguir chegar ao nível desses atletas que a gente traz aqui para o Rio Open. Nessas categorias anteriores, o Brasil ele consegue preencher sempre? Consegue, a gente tem uma presença bem legal assim, desse nível inicial ali, desse funil. Realmente é muito desafiador, assim, acho que a gente tem que trazer isso para o público, acho que é importante. A gente está na América do Sul, então a maioria dos campeonatos, infelizmente, ainda são mais concentrados na Europa e nos Estados Unidos, então a gente sabe o impacto econômico que isso tem na vida de um atleta, né? Principalmente no início da carreira. Então é um pouco caro e isso faz, assim, isso gera um impacto na carreira dos atletas sul-americanos de forma geral. Então a gente vê que entram muitos atletas sul-americanos e acabam que no meio desse caminho
seja às vezes por motivo financeiro ou mesmo por, não sei, uma lesão, alguma coisa que aconteça ali, que acaba, né, tirando ele do circuito, e só poucos acabam realmente avançando e chegando no topo do esporte. Mas no Brasil, por exemplo, qual é o estado brasileiro que talvez assim se sobressai um pouquinho, onde sempre surgem mais atletas? Tem alguns assim, grandes celeiros. Acho que São Paulo é um grande celeiro. Então, São Paulo, né, impossível a gente não falar da Marister Bueno, por exemplo, que é a maior tenista do Brasil. A própria Bia Haddad Maia hoje também. O Fernando Meligeni, o Tomás Bellucci. Tem vários grandes nomes que a gente pode falar. Rio Grande do Sul também é um outro importantíssimo lugar. Tem desde lá de Thomas Koch, tem o Marcelo Demoliner, que joga dupla hoje. Minas também é super tradicional. E o próprio Rio de Janeiro também, principalmente, né, com o João agora, eu acho que fica mais em evidência ainda. Hoje, no Brasil, eu diria que o Rio de Janeiro é a grande capital assim, do tênis. Né, não puxando a sardinha para o nosso lado aqui, mas por causa do Rio Open, acaba que é um grande... Isso que eu ia perguntar. Mas acaba sendo por causa da localização da disputa, ou por ser também um celeiro? Ou por causa das duas coisas? Dos dois. Eu acho que você está num lugar que você tem o torneio aqui todo ano. Então isso é muito importante pro ecossistema do tênis mesmo. Assim, desde você pegar um juvenil que treina aqui no Rio e ele poder estar ali assistindo o treino do cara que é 40 do mundo, 30 do mundo, isso é muito importante. Sim. É a referência ali muito perto dele. Legal. Ele vê a rotina, vê o que o cara faz diferente ou o que faz igual a ele. Eu acho que é uma inspiração muito grande e, enfim, assim, acho que é um impacto muito grande e também está a indústria toda aqui nesse momento, né? Então, assim, acaba que traz esse holofote aqui para o Rio de Janeiro. Então, tem essa parte econômica que a gente sabe que no esporte é fundamental. Então, acho que aqui, no momento, é o lugar onde estão todas essas forças aliadas ali e com foco, assim, a gente chega em fevereiro, basicamente a gente fala muito de tênis aqui no Brasil e no Rio, principalmente, está todo mundo respirando isso. Então, assim, acho que é legal falar que muita gente, né, acaba conhecendo mais do João Fonseca, mas o fenômeno João Fonseca, por exemplo, faz transbordar patrocínios, investimentos para outros atletas, para torneios menores, que isso tudo faz fomentar o esporte de maneira geral. Legal. A gente fala de quantos atletas, mais ou menos, Tomás, quando eles vêm para o Rio? Assim, ou por etapa? É por etapa? Né? Assim, aqui no Rio a gente tem em torno de 60, 70 atletas por edição, porque a gente conta, né, com o torneio de simples e de duplas. Então, o atleta que está jogando em simples, às vezes joga duplas também. Então, por isso que tem essa variação da quantidade de atletas. Mas gira em torno de 60 a 70 atletas por edição. Que participam do circuito. Exatamente. Então eles estão rodando o ano inteiro, acaba aqui, já segue, vão para o Chile, vão para o México, vão para o Oriente Médio. Então esse é um circuito realmente bem intenso. E mudou alguma coisa em relação às regras, Tomás? Tem alguma novidade para esse ano? Ou é sempre... na verdade, vou te fazer outra pergunta. Como é que é feita essa questão de regras? Uma curiosidade bem interessante que eu assisti uma partida de tênis há pouco tempo e uma tenista foi reclamar porque a outra tinha falado durante o ponto. Aí a juíza falou assim, olha, ela reclamou, mas ela falou depois que a bola caiu. E a tenista ficou... Aí eu fiquei, caramba, cara, tem as pequenas regras, assim, pequenos detalhes. Talvez ela tomaria uma punição, alguma advertência. Explica um pouquinho esses bastidores aí de regras, essas coisinhas pequenas também. Tem. Assim, as regras de maneira geral, assim, não mudaram muito nos últimos... Tem um esporte já bastante antigo. Tem aí já 150 anos, 120 anos de competição, pelo menos. Então, assim, não mudou drasticamente, mas tem essas pequenas regras que até algumas começaram com uma etiqueta, por exemplo, essa do silêncio, né? Começou com uma certa etiqueta do esporte, que você não pode falar durante o ponto, você não pode fazer nenhum barulho. Essas regras se mantêm, por exemplo, você não pode no meio de um ponto... Então isso é uma regra, não é apenas uma etiqueta, né? Começou com uma etiqueta e depois, né, virou uma regra de fato. Então, por exemplo, se a gente está jogando um ponto, de repente eu bato uma bola, acho que eu vou ganhar aquele ponto naquela bola e eu comemoro... e você retorna aquela bola, eu provavelmente vou perder o ponto, porque eu falei no meio do ponto. Interessante. Então esse tema foi bem nessa... Rapaz, foi... nessa interpretação uma ali. Disciplina, né? Exatamente. É até interessante. É bem legal. E das regras em geral, assim, não tivemos grandes mudanças nos últimos anos, mas teve a introdução da tecnologia. Então, assim, tradicionalmente a gente tinha juízes, né, marcando cada linha de quadra, e hoje em dia a gente tem um sistema, né, com mais de 20 câmeras dentro de quadra,
assim, que é um pouco da linha do futebol, né? Assim, acho que os esportes estão no movimento de tentar abolir o erro humano, né? No vôlei já tem também, não tem mais desafio, exato. E algumas competições não tem mais aquele juiz de linha, né? Exatamente. Ou auxiliar de linha, ou bandeirinha, não sei, né? Que a ideia é bem eliminar os erros, né, humanos ali que podem definir o destino. Ser mais preciso Exatamente. Na marcação. Isso acaba sendo sempre uma polêmica, né? Principalmente no futebol, né? Tem gente que defende aquela questão. Mas se o juiz errar, faz parte da emoção do jogo. Mas acho que um jogo como um tênis, ele é muito mais preciso. É muito mais preciso, muito mais preciso. E faz uma diferença muito grande, um pontinho, uma coisinha. E a bola vai muito mais rápida do que uma bola de futebol, né? Não, e é muito. Vai mais rápida e assim. A bola bate rápido ali no chão e é muito perto. A pessoa não tem como falar. É muito rápido, é muito perto. Até no Saibro, assim, é legal essa curiosidade. O Saibro foi a última superfície a adotar essa tecnologia de chamada eletrônica de bola. Justamente porque tradicionalmente, né, aquela cena que todo mundo já viu do juiz descer, vai lá, olha a marca, vê se foi fora ou foi dentro. E aí, com o sistema. Por mais polêmico que seja, tem momentos que a câmera prova, porque como o saibro é uma terra batida, ela anda também, né? Então desloca. A bola desloca o saibro também, de certa forma. Então o próprio sistema comprova que tem vezes que a bola bate na linha, mas a marca às vezes está marcando fora. Ela anda um pouquinho, né? Então assim, a polêmica continua lá. Mesmo mas é um esporte que existe de fato uma precisão, né? Muito mais do que o futebol, muito mais do que o voleibol, né? Pois é. Então com certeza. E como é individual também, né? Acaba que assim, essa coisa de lidar com erro ou com acerto, né? Os momentos trocam muito rápido também dentro da partida. Então acaba sendo realmente assim muito crucial, né, essas decisões. Entendi. Ô Tomás, e os bastidores do Rio Open, ou das etapas, aquilo que o público não vê? Explica um pouquinho pra gente, conta um pouquinho pra gente como é que é. Que o pessoal vê aquela partida, acho que foi tudo perfeito, né? Mas aquela trabalheira de bastidores, como é que funciona? Pois é, tem muita gente que acha que é só na semana ali, né? Só abrir a caixinha de bola e vamos lá, vamos jogar, né? Só chamar os caras e tamo aí. Não, mas é um trabalho, assim, incansável, basicamente do ano inteiro. Tem uma equipe enorme aqui por trás com a gente, desde construindo ali a arena, né, construindo os espaços do evento. A gente sempre se preocupou em fazer um evento que não seja só para o aficionado de tênis. Então tem muito entretenimento fora de quadra também, tem restaurante, tem lojinhas, tem a área VIP, que é incrível, sempre com muita excelência, assim. Então é um trabalho a muitas mãos. A gente começa a montar, por exemplo, o evento em dezembro. Então a gente já fica o ano inteiro basicamente, né, em contato com os patrocinadores, já pensando na próxima edição, conversando com os jogadores também, entendendo o que a gente pode melhorar, o que eles sentiram falta, o que eles acharam que foi bom. Então é realmente um trabalho muito grande, assim, que envolve diretamente uma equipe de cerca de 400 a 500 pessoas por edição. Nossa. Então é um trabalho enorme, assim, que... Também gera emprego, né? Muito. Bom que também isso gera emprego. Exatamente. Né? Tem um impacto muito importante na cidade, assim, que é uma coisa que a gente se orgulha bastante de devolver todo o apoio que o Estado dá pra gente também. Acho que é super importante mencionar isso. E aí, assim, é um orgulho, assim, acho que o que mais nos enche de orgulho é a gente ver ali o pessoal saindo feliz. E um comentário que é muito tradicional, assim, que é de muito orgulho cara, não sabia que tinha esse tipo de evento no Brasil, tão bem feito, você sabe, você está confortável, você tem área para comer, você tem área para sentar, se você não quer estar na quadra ali, você tem uma área com sombra para ficar ali com a sua família. Então, essa experiência global é algo que a gente sempre se preocupou muito em entregar. Entendi. Agora, em qual momento do Rio Open que que foi percebido que pode ser mais do que um grande evento esportivo e se torna uma plataforma de transformação social? Então, como eu disse aqui, padre, no início a gente já saiu com essa preocupação, né? De como que a gente devolve, como é que a gente inclui a sociedade, como é que a gente coloca esse esporte, né? Que a gente sabe que tem um pouco do estigma de ser elitista, de ser caro, como é que a gente traz isso para as pessoas? Então, assim, a gente ao longo dos anos, a gente sempre se preocupou e foi tomando várias iniciativas. Então, a gente já fez desde leilão de peças autografadas do Guga e revertia para os projetos sociais que o torneio apoia. Então, são projetos sociais que usam o tênis de fato como transformador. Então, pegam jovens e crianças de comunidades mais carentes, que não tem muita opção de lazer, e trazem eles para dentro de quadra.
e muito com o intuito de criar um cidadão, assim, não é muito voltado em ter o próximo Google, o próximo João Fonseca, é muito mais voltado em mostrar pelas oportunidades que o esporte traz. Então, assim, não necessariamente você precisa ser um craque dentro de quadra, mas você pode vir trabalhar como professor, você pode trabalhar como fisioterapeuta, você pode trabalhar como juiz, você pode trabalhar como encordoador de raquete, por exemplo, que é um trabalho específico do tênis, mas que tem um mercado enorme. Então, assim, a nossa preocupação com o trabalho social do Rio Open é muito essa, de mostrar para os meninos ali que não importa muito o seu nível dentro de quadra, o que a gente quer mostrar para vocês como esporte é o horizonte de profissional mesmo, que pode abrir ali para essa molecada, se conectar com pessoas do bem, que depois mais para frente podem, sabe, trazer um emprego. Eu acho que primeiro de tudo é trazer eles para um ambiente saudável, assim, e que eles se sintam pertencentes desse lugar. Então acho que é muito nessa linha que a gente vem trabalhando. A gente tem uma postura muito de a gente fez, deu certo, legal, como é que a gente pode melhorar? Como é que a gente pode talvez atender mais jovens? Como é que a gente pode ampliar isso? Então a gente foi trabalhando muito nisso, a gente vem ouvindo muito eles também. Então a gente promove cursos, a gente promove viagens, a gente promove passeios culturais, muito assim para realmente fomentar o esporte e tentar quebrar ao máximo essa ideia de que o esporte é só para determinada classe social. A gente já comprovou assim que tem meios, tem maneiras da gente fazer mais gente jogar tênis e é super benéfico para todo mundo. Vai jogar tênis, Samir? Eu estava explicando contando Samir pro tem Tomás. História, que ele me contou aqui. Não, ele é poliesportista, pô. Eu ajudei a montar a sonorização. É raro vir aqui um tema de esporte e Samir nunca ter praticado. Eu contei pro Tomás a história de que eu montei a sonorização da Olimpíada, ali no Parque Olímpico. Me colocaram para trabalhar justamente montando a parte de som. Então, mas você tá falando das quadras. Jogar não, pai. Isso que eu falo agora. Você tá falando de sonorização. Eu falei pro jogar. Não, o Tomás me perguntou, eu falei, padre, jogo frescobol, ping-pong, beach tênis, que a gente entrevistou o Gui. Mas tênis Nunca não funcionou. Você não consegue? Tentei jogar 2, 3 vezes, não funcionou. O Tomás falou para dar mais uma chance. Vou tentar dar. Vou tentar. O frescobol é quase o tênis carioca, né? Então já é meio caminho andado. Eu falei, tem que tentar de novo, não é possível. Só tem uma diferença que a raquete é um pouco maior, né? E a bola vai bater bastante na sua mão. Eu tô um pouquinho maior também, padre. Acho que eu vou aprender. Ô, Tomás, o que é a plataforma Rio Open Ace? Então, o Rio Open Ace foi uma plataforma que surgiu, né, ao longo desses anos, que é uma forma da gente organizar todas essas iniciativas que a gente tem, né, voltado para o social. Então, dentro dessa plataforma tem o projeto Nero, que é o projeto proprietário do Rio Open. Então, a gente tem dois locais desse projeto, um em Campo Grande e outro na Barra. Então, é voltado 100% para alunos da rede pública, de graça as aulas, 2 vezes por semana. Então, além disso, a gente já promoveu, como eu disse, cursos de capacitação, seja para você virar professor de tênis, para você virar juiz, para você virar encordoador. Fizemos no último ano, até legal falar isso, o primeiro curso fora do tema tênis. Então, hoje em dia é tudo rede social, vídeo, etc. Os projetos sinalizaram para a gente que seria interessante a gente capacitar essa molecada que está ali a saber mexer melhor no celular, como gravar um vídeo, que isso tudo volta para o projeto, né? Uhum. Acaba que os professores que se formam conseguem ajudar de volta o projeto, a formar mais crianças que jogam tênis, assim como fazer o material de divulgação do projeto através dos cursos de inglês, bolsas acadêmicas. Então, o Rio Open Ace é esse pilar do Rio Open, onde a gente organiza todas essas ações voltadas mais para o social. Em Campo Grande, ele acontece aonde? Acontece na Action Tennis. É um projeto incrível ali, assim, Campo Grande é um bairro super populoso. Sabe ali mais ou menos na localidade, não? Eu posso te confirmar depois, padre, certinho. Action Tennis é o nome do local, né? Do local. Com o professor Rodrigo Matos lá, ele toca o projeto. A gente tem 2 iniciativas com ele, uma lá em Santa Cruz, num colégio público, que tem toda a estrutura, né, de ginásio olímpico, então uma estrutura super legal, são 2 quadras, e lá em Campo Grande também a gente abriu visando bastante isso, assim, a gente identificou muita criança, muitas escolas ao redor e poucas oportunidades de lazer. E na Barra? Onde é que é na Barra? Na Barra é no Marapendi, no Clube Marapendi. Ah, legal. Numa região mais central ali também de fácil acesso.
Assim, é muito gratificante a gente ver essa molecada assim, se engajando no tênis, jogando. E você vê que, assim, como a gente estava falando, talento no Brasil é uma coisa que não falta. Assim, você vê a molecadinha ali com 5 aulas já jogando super direitinho. Eu sempre falo que o Brasil e o Rio de Janeiro tem uma vocação muito grande para o esporte, né? E que a gente conversava. Basta ter iniciativa, né? Exatamente. Basta ter a iniciação, né? Exatamente. E a possibilidade, né? Mas é uma vocação muito grande na prática do esporte. Não só o Rio, mas coloca assim como o Brasil inteiro. Eu concordo, concordo. Se tiver estrutura, assim, com certeza sai campeão, sai talento de todas as modalidades. Galera, a gente vai pro break rapidinho. Já a gente volta com mais informações sobre o Rio Open, com Tomás Costa, os projetos sociais e tudo que o tênis, né, tem para acrescentar para nossa sociedade, né, padre? Com certeza. Chamar para jogar uma partida de tênis comigo, padre. Vamos jogar. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Fala, galera, voltamos com o último bloco do Vox Populi Esporte Fé, falando sobre o poder social transformador do tênis com Tomás Costa, vice-diretor do Rio Open. Gente, ficaram aí alguns endereços que o padre perguntou aqui pro Tomás. Tomás, fala um pouquinho pra gente dessa parte social dos endereços. Lá de Campo Grande, né? Isso, fiquei devendo aqui, a gente checou. O endereço lá da Action Tennis é na Rua do Partido 152, ali próximo da Caixa Morra, se eu não me engano. Isso, fica ali próximo entre Campo Grande e Guaratiba, né? Pra estrada do Caixa Morra. Isso. Né? Então, as pessoas ali próximo têm essa oportunidade de procurar, né? Isso aí. Lembrando que é aberto para todos os alunos da rede pública, então basta comprovar que está inscrito na rede pública, né? Que a gente faz um controle de nota também para ter certeza que o aluno está participando, está tendo boas notas. Então, até inclusive, depois para você garantir a sua renovação, é um dos critérios. Então, reforçando o convite aqui, está aberto a todos os alunos da rede pública. Tem faixa etária, Tomás, para participar, não? Tem. Como a gente começou, por exemplo, como é um programa de iniciação, acaba que a gente até consegue ampliar um pouco mais a idade. Então, vai mais ou menos de 6 a 13, a gente divide mais por nível. Então, assim, obviamente, acaba que os mais velhos ficam um pouco mais separados, mas é de 6 a 13 anos. Iniciação no esporte. Pô, legal. Tem algum site que a pessoa possa encontrar os endereços para... quero participar aqui perto da minha casa? Pode seguir a gente no Instagram do Rio Open, tem lá as informações sobre os projetos e, enfim, link do professor, o telefone do professor direto para fazer inscrição também. Tudo se encontra lá no nosso Instagram, Rio Open Oficial. Galera, entra lá. Padre... Pergunta para o senhor, Pode não é perguntar. sobre o Botafogo. Esses valores, padre, dialogam com a visão da igreja sobre o esporte? Não, com certeza. Eu queria até ler aqui uma parcela, né? Nós tivemos agora nesta semana uma carta, talvez seja a primeira carta do Papa Leão. E ele interessante que ele continua uma tradição dos papas de sempre enviar, né, alguma carta em relação ao início de alguma competição também internacional, né? Então, nesta ocasião, o Papa Leão, ele fez uma carta com o título A Vida em Abundância, pela ocasião, né, da celebração da 25ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno e também, né, em relação à 14ª edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno. Agora, os Jogos de Inverno estão acontecendo, né, de 6 a 22 de fevereiro, e os Paralímpicos irão acontecer de 6 a 15 de março. Interessante que ele coloca essa importância da prática esportiva por ser uma natureza profissional, talvez de altíssima especialização, mas deste modo corresponde a uma vocação de poucos, embora suscite admiração e entusiasmo no coração de muitos que vibram ao ritmo das vitórias ou das derrotas dos atletas. Mas a prática desportiva, ela deve ser uma atividade comum, aberta a todos e saudável para o corpo e para o espírito, a ponto de constituir uma expressão universal do ser humano. Ele cita ainda que em 84, seu antecessor, São João Paulo II, dirigindo-se aos jovens atletas de todo o mundo, citou a Carta Olímpica, que considera o desporto como um fator de melhor compreensão mútua e de amizade, com o objetivo de construir um mundo melhor e mais pacífico. Ele encorajou os participantes com estas palavras: fazei que os vossos encontros sejam um sinal simbólico para a sociedade inteira e um prelúdio daquela nova era em que os povos
não levantarão a espada contra outra nação. O Papa Leão citou também a trégua olímpica, né, que é tão comum nessas grandes competições, como até um fator histórico, né? Que antigamente a trégua olímpica ela tinha 100 dias, 50 dias antes e 50 dias depois das competições, para que realmente, primeiro visando a paz e também para que os competidores pudessem se locomover e chegar até o local das competições, tanto antes como depois, né? Ele colocou muito essa experiência da importância e cada vez mais de se propagar a trégua olímpica em contrapartida à expressão de guerra, né, que nós estamos tão aí mergulhados. Só para encerrar, claro que nos demais programas vamos ainda dialogar sobre isso, ele citou um exemplo, o próprio São Paulo, que ele cita em suas cartas, né, muitas das vezes ele faz essa comparação com uma expressão do esporte, né? E até mesmo São Paulo ele vai citar, né, na sua passagem bíblica que muitos correm, né, para ganhar um prêmio, né, uma coroa corruptível, né? Então ele faz essa comparação para que o esporte seja realmente para nós um grande exemplo, mas para que dentro da expressão da nossa fé possamos também correr para ganhar uma coroa incorruptível, que é a nossa salvação, é o reino dos céus, né? Então o Papa Leão, muito interessante, ele continua essa trajetória dos papas, de vez e outra, mediante uma competição internacional, enviar uma carta oferecendo a importância, né, do esporte, a propagação do esporte e a prática do esporte também, porque o Papa Leão também ele é esportista, né? E ele pratica tênis. Ele pratica tênis. Ele pratica. Perguntaram para ele o que ele fazia no dia dele de folga. Ele respondeu, né? Jogo tênis e pratico natação, né? Colocando como fosse uma coisa natural. E de fato é uma coisa natural. Só que para muitos isso acaba sendo algo assim, parece de outro mundo. Né? Mas na folga dele, ele ali vai se distrair praticando o esporte, oferecendo também essa importância do esporte, né? Legal. Tomás, você acabou de ganhar um poder. Caramba. O teu poder é de você escolher 2 jogadores da história mundial do tênis e botar para jogar um contra o outro. Quem que você escolheria? Caramba. Cara, eu acho que eu ia colocar meus 2 grandes ídolos, eu acho. Assim, ia ter esse prazer de vê-lo jogar de novo. Eu acho que eu queria ver o Guga jogando contra o Agassi. Inclusive, vou até aproveitar esse gancho, que o Agassi, esse é de verdade. Eu, quando era criança, comecei a jogar muito por causa do Guga, obviamente, mas depois conheci esse cara, o André Agassi, que é um americano. E eu adorava o jeito dele jogar, imitava ele e tal. E ele tá vindo pro Rio, essa que é a parte mais legal. Ele tá vindo esse ano aqui pro Rio Open, acho que é um grande prestígio pra gente. Ele vem fazer a entrega de troféu na final. Então, assim, grandes expectativas para quem vai estar lá recebendo o troféu da mão dele, né? Quem sabe um brasileiro, seria um sonho. Mas vou ter pelo menos uma parte desse poder aí, vai ser parcialmente vai virar realidade em tê-lo aqui no Rio Open. Então, na próxima semana ele já está chegando por aí. Seria o Guga contra o Agassi. Agora Guga, não sei se você está vendo, pode vir também, a gente está super convidado mais uma vez. E vem cá, quem que você acha que vai ganhar desses 2? Quem ganha essa partida? Caramba, hoje em dia, não sei. Talvez o nosso Guga terminou a carreira com um problema no quadril, então talvez isso atrapalhe ele nesse embate assim hoje, mas acho que o empate estava bom também. O empate estava bom. Ficou no meio termo ali. Agora você falou uma coisa que eu sempre fiquei... Será que ele continuaria se não tivesse esse problema no quadril? Com certeza. O Guga, assim, a gente estava conversando antes aqui de entrar no ar, né? A carreira de um tenista de simples hoje vai até 35, 38 anos. O Guga parou antes dos 30. Então, e a coisa da tecnologia, assim, até da cirurgia era super complicada. Na época dele, ele até chegou a fazer e não funcionou. E hoje em dia você vê vários atletas fazendo essa mesma cirurgia e seguindo carreira normal. Então, com certeza, ele teria pelo menos, seguramente, mais uns 5 anos de carreira ali em alto nível. Ô Tomás, o que você acha que o Brasil precisa para se tornar uma potência no tênis, cara? A gente sabe que estava conversando, a gente teve um bate-papo, quase um podcast nos bastidores, trocou muita ideia aqui. E a gente fala que o Brasil, onde a gente investe, saem atletas, saem campeões, cara. E na tua opinião, assim, o que você acha que o Brasil precisa para se tornar uma potência no tênis? Que surjam mais João Fonseca, mais Gugas, assim, com uma frequência maior?
Bom, essa é uma pergunta, né? Não é tão simples a gente ter essa fórmula, mas eu acredito muito na massificação do esporte. Então, a gente levar o esporte, né, como a gente estava comentando aqui em off. Tem outros países que usam muito bem isso, então você levar o esporte junto com a educação em todas as escolas é um ótimo caminho. Assim, você realmente usa o esporte em favor da educação e você usa a capilaridade da educação para você captar novos atletas. Então acho que esse seria o primeiro passo. O segundo passo a gente já tem, que é ter um ídolo. Eu acho que um ídolo é fundamental para desenvolver um esporte aqui no Brasil, de ter aquela inspiração, de trazer a proximidade mesmo do menino que está começando a olhar e falar, por que eu não posso também estar ali, se identificar ali com aquele sonho, que é justamente o que acontece no futebol hoje, né? Hoje não, há 100 anos, assim, né? A criança joga a bola ali, ele está brincando que ele é o Adriano, ele está brincando que ele é o Pedro, ele está brincando que ele é o Arrascaeta, ou seja lá quem é o jogador do momento. Então, assim, é super importante você ter o ídolo e ter os grandes eventos, como é o Rio Open, por exemplo. Você tá ali podendo ver, né, os grandes nomes. Assim, a gente trouxe o Alcaraz, que é número 1 do mundo, para jogar aqui, o Nadal, que é uma lenda, que não precisa nem falar muito dele. Então, assim, você ter a oportunidade para o menino que já está ali nessa caminhada, nesse processo, de participar, de ver, e aí você entra mais no detalhe ali já dessa caminhada profissional, dele poder treinar com esses caras, para ele poder começar a ter essa troca de experiência. Esse ambiente todo vai impulsionando um ao outro. Assim, a gente vê exemplos na própria Argentina, por exemplo, que não tem tantos recursos, mas você vê que vem sempre uma turma muito grande. Acaba que eles se puxam. Por mais que talvez não tenha um que desponte a ser número 1, mas você vê que hoje a Argentina, por exemplo, deve ter pelo menos 10 atletas no top 100. Então você vê que existe um trabalho realmente mais massificado, não só despontando um ou outro esporadicamente. Bacana. E uma mensagem, Tomás, para quem, para a garotada principalmente, que gostaria de trabalhar com esporte, ou até ser mesmo um atleta profissional, na tua visão sobre esse meio de esporte de alto impacto, qual seria a mensagem que você, Tomás, daria para essa garotada? Olha, muito boa. Essa, assim, eu sou realmente muito fã, eu sou fruto disso, assim, não é só palavras, né? Eu comecei a jogar tênis muito com o sonho de ser um tenista, e eu lembro que, assim, não vou mentir, né? Fiquei decepcionado quando eu vi que eu não seria aquele tenista que eu imaginava, mas depois eu vi tudo que o esporte me deu que eu não imaginava que daria. Então, assim, desde a educação, das amizades que você faz, dos ambientes que você frequenta, aquilo tudo te traz muito conhecimento e bagagem para a vida. Assim, o tênis, especialmente, é um esporte que você é solitário ali na quadra, então você tem que tomar decisões, você tem que aprender a ficar calmo nos momentos mais tensos, que é justamente naquele momento que você precisa tomar a melhor decisão, justamente naquele momento que você precisa de todo o seu potencial intelectual ali para decidir o melhor caminho aí. Acho que isso ajuda muito na vida depois. E trabalhar com esporte, assim, eu acho incrível. O esporte, ele tem essa coisa lúdica até, assim, né? Essa coisa do sonho e também de você poder mudar de vida muito rápido, assim. Eu acho incrível isso. A gente pensa no João Fonseca, um menino há 2 anos atrás, estava em 800 do mundo, ninguém conhecia ele. Daqui a pouco, em 1 ano depois, ele já é um ídolo nacional que todo mundo conhece. Né? Um grande salto, né? Então, assim, eu acho que tem esse poder, assim, de mudança de vida, assim, que eu acho que é incrível. E fora aquilo que a gente falou, assim, né? Beleza, se você não virar esse João Fonseca dentro de quadra, cara, você carrega uma bagagem muito positiva, além de saúde, né, que eu acho que é super importante todo mundo praticar uma atividade física, acho que faz bem pro corpo, pra cabeça, acho que desalivia esse estresse todo que a gente carrega no dia a dia. Então, assim, eu sou muito fã do esporte como meio de vida, como forma de você mudar a sua vida, ou de socialmente, como vocês estavam brincando aqui, vamos jogar um tênis, vamos nos divertir com os nossos amigos, passar um tempo gostoso. Eu acho que só traz coisas positivas. Bom. Bacana. Padre, convido o senhor para fazer uma oração pelo João Fonseca e por todos os atletas brasileiros para que tenham muito sucesso nesse grande evento que vai acontecer daqui a pouco. Sim, todas as orações têm um grande poder, né? Porque pedimos a intercessão de todos os santos para que eles possam interceder a Deus por cada atleta, né, nas suas competições, não só os atletas, mas também todos aqueles que estão na organização, né, que é tão fundamental para que o jogo possa, de fato, acontecer, né? Que o Senhor nosso Deus possa se fazer sempre presente e que também possa agir mediante as adversidades, problemas que poderão surgir no meio da caminhada e que cada competidor sinta a sua presença,
através de cada lance, através de cada jogo. Velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor, e como só confiamos na vossa graça, guardai-os sob a vossa proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Padre. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Curtiu o bate-papo? Então siga o Vox Populi Esporte Fé nas redes da Rádio Catedral FM. Estamos no YouTube, no Facebook e em todas as plataformas de áudio. Lá você também pode conferir os programas anteriores. É isso aí. Até semana que vem. Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Você acabou de ouvir, na Rádio Catedral FM, Vox Populi Esporte.